Olá pessoal, eu sou o professor João Mendes e estou aqui para apresentar para vocês a eletiva de matemática do terceiro ano. Bem, primeiro, por que cursar a eletiva de matemática do terceiro ano? A ideia é que a gente trabalhe, com uma complementação e aprofundamento de conteúdos que você já estudou ao longo do ensino médio. Ou seja, a ideia é retomar algumas coisas que vocês já estudaram em alguns momentos e aprofundar um pouco mais. Em outros, a gente vai aprender conteúdos novos, mas que também tem a ver com alguns conteúdos que vocês já estudaram ou que vocês vão estar estudando aí no terceiro ano, tá? Bem, primeira coisa é que no terceiro ano tem a eletiva de matemática e também vocês vão ter os cursos avançados e tem uma diferença. Primeiro que a eletiva é uma disciplina, formativa. Você vai aprender novos conceitos, estudar estratégias de resolução de problemas. Ela é uma disciplina, então ela tem toda a parte de avaliação, você tem as notas, tudo isso, como você tem em qualquer outra disciplina que você conhece. O avançado, ele já é focado num aprofundamento com ênfase nos vestibulares. Não que na eletiva a gente não vá também falar eventualmente de vestibulares, mas não é o nosso foco em um primeiro momento. O avançado já tem um foco bem para vestibular. E ele é um curso opcional. Então, tem lá as condições para você cursar o avançado, mas diferente da eletiva de matemática, que é uma disciplina, você não tem uma nota, você não tem uma questão de presença, assim como você vai ter na eletiva. Bem, e o que nós vamos estudar na eletiva de matemática? No primeiro momento, a gente vai estudar aplicações de funções em diferentes contextos. O que é isso? Então, nesse momento, é quase como uma retomada de algumas funções que você já estudou ao longo do primeiro e do segundo ano. Então, por exemplo, função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, trigonométrica. E a ideia aqui é rever essas funções, mas com um caráter de aplicação. Então, a gente volta a estudar essas funções, mas com exercícios contextualizados. Por exemplo, esse daqui, ó. O diretor de um teatro percebeu que o ingresso custa R$ 9, aí 300 pessoas assistem. Cada vez que eu reduzo R$ 1 no preço dos ingressos, o público aumenta de 100 espectadores. Aí eu quero uma expressão para a receita desse espetáculo. Qual que é o preço para que a receita seja máxima? E aí se tem uns gastos lá de 2.700 fixos no teatro, qual que é o preço que deve custar para que não haja prejuízo? Essa é uma questão que ela tem a ver com função afim, com função quadrática, tem que trabalhar com máximos, com mínimos, e a ideia dela é um problema contextualizado. Então, esse é um tipo de exercício que a gente vai trabalhar nesse momento da revisão de funções. Outro assunto, esse já é um assunto que orbita, outros que você conhece, é a programação linear. Programação linear, apesar do nome, não tem nada a ver com programação de computadores. É mais uma ideia de organização, esse programação, do que de fato tem a ver com computador. Tá? O que é a programação linear? A programação linear são alguns tipos de problemas que você tem muitas soluções possíveis, mas você está em busca daquela que é a melhor solução para aquela situação. Então, por exemplo, esse daqui. Qual que é o número de casas que o governo deve construir para que atenda a demanda da população sem desperdiçar dinheiro? Dá para bolar um problema de programação linear com isso. Qual que é a maneira mais barata de se fazer viagens com dois tipos de caminhões com capacidades diferentes? Então a gente cria algumas restrições. Perceba que eu tenho várias respostas, dependendo das restrições aí para esses problemas, mas a gente vai em busca daquela que a gente chama de solução ótima. Isso é uma estratégia de resolução que a programação linear vai nos ajudar a realizar. Aí, a gente também aproveita a eletiva de matemática do terceiro ano para falar de polinômios complexos, geometria analítica. Aí você vai falar, bem, mas eu não conheço nada disso. É porque esses conteúdos, eles são conteúdos do curso regular
de matemática do terceiro ano de manhã. Então, todo mundo vai estudar esses assuntos no curso da manhã, no curso regular. O que a gente consegue fazer é aproveitar algumas aulas da eletiva, mais no segundo semestre, para fazer uma revisão, um aprofundamento desses conteúdos. Então é uma vantagem nesse momento da eletiva de matemática, porque quem fizer a eletiva vai ter esse momento de revisar esses conteúdos que você já estudou no primeiro semestre de manhã, tá? Esses conteúdos têm a ver com polinômios, gráficos, geometria analítica, retas, né? Trabalhar com plano, coordenadas, é isso. Bem, vale a pena falar, né, que a eletiva de matemática ela não é um preparatório para o vestibular. Mas isso não quer dizer também que o fato de você se dedicar mais à matemática, de você estudar novas relações, novas estratégias de abordar problemas, que isso não vai gerar novas conexões, vai fazer com que você melhore em matemática, tá? E aí eu coloquei aqui algumas carreiras, pensando numa segunda fase da FUVEST, que cobram matemática como uma disciplina específica da segunda fase. Então, engenharia, direito, economia, administração, psicologia, geologia, meteorologia, física, matemática, todas essas têm como matemática a disciplina específica numa segunda fase. Então, se você ano que vem está se preparando para prestar um vestibular no final do ano, você se dedicar mais à matemática, isso tem grande chance de te dar um suporte maior nesse processo. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês façam uma ótima escolha. Até breve.